Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma atividade em redação, uma atividade que há algum tempinho a gente não produz assim dessa maneira, a não ser na prova ângulo que vocês tiveram que elaborar um texto. Essa vai ser a nossa última produção de atividades que vocês vão ter que me entregar. Fora essa atividade, nós só teremos a nossa avaliação, né, que está no cronograma que a Claudinei enviou para vocês. Mas esse é o nosso último trabalho em redação, tá? Então, a prof vai explicar para vocês exatamente o que vocês vão ter que fazer para elaborar essa atividade. O texto, ele pode ser feito em dupla. Quem quiser fazer individual, pode fazer individual. Mas vocês podem fazer e entregar para mim até em duplas. O texto, ele deve conter o nome dos dois integrantes, não esqueçam disso, de colocar o nome logo no início do texto, porque senão eu não vou saber quem que é a sua dupla se você fizer em dupla, tá? Então, coloquem o nome para a prof saber quem que é a dupla. E outra coisa, só uma pessoa me entrega, não precisa as duas pessoas entregarem, só uma envia por e-mail para mim, tá? É por e-mail. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês, irão abrir na página 66 e fazer a leitura dos textos que aparecem no Em Casa. Então, aqui os textos que aparecem no Em Casa, é esse primeiro aqui, que fala sobre jovens brasileiros são os mais dependentes das redes sociais. E aí ele traz aqui vários subtítulos falando sobre esse assunto. Façam a leitura desse texto, porque ele vai trazer informações interessantes para vocês poderem desenvolver o texto, o trabalho de vocês, que está aqui na página 68. Essa daqui é a tarefa que vocês irão fazer. Então, após ler aquele texto, vocês irão fazer a leitura desse texto, desse pequeno texto aqui, que é pais devem ficar atentos ao que os filhos acessam, e irão elaborar o texto de vocês de acordo com a proposta que está sendo trazida aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer, basicamente? Escreva um artigo comentando um destes temas relacionados ao trecho lido. Primeiro, é necessário dosar o uso da internet por crianças ou os jovens usam a internet para compartilhar tudo. Então, vocês vão escolher um desses dois temas para produzir o artigo de opinião de vocês. Então, quem escolher o primeiro vai elaborar o seu artigo de opinião em cima desse. É necessário, sim ou não? Exponha a sua opinião, se é necessário, e a defenda com seus argumentos. Não é necessário, né? Defenda com seus argumentos. Caso você julgue necessário, em alguns momentos, sim, dosar o uso da internet por crianças, apenas em alguns momentos específicos, então você elabora a sua opinião partindo de que é preciso ter discernimento na hora de dosar, né, a internet, o uso, né, da internet por crianças. Caso vocês escolham, os jovens usam a internet para compartilhar tudo, vocês podem produzir um artigo de opinião tratando, né, sobre, por exemplo, os perigos, que é compartilhar tudo na internet. Ou, será que os jovens compartilham tudo mesmo na internet ou não? Então, aí vocês vão pensar quem escolher esse segundo tema. Aqui abaixo, há todo o roteiro que vocês têm que seguir. Primeiro parágrafo de vocês vão ter que expor brevemente sobre o tema escolhido, o assunto e a sua opinião sobre ele. Então, o seu parágrafo 1 tem que ter isso. O parágrafo 2, apresente 2 argumentos que justifiquem seu ponto de vista. Caso o seu argumento ele fique bem elaborado, você pode fazer o parágrafo 2 e o parágrafo 3 de argumento, tá? Não tem problema o seu texto ter 4 parágrafos, sem problema algum. Se você quiser colocar um argumento num parágrafo e outro argumento em outro, você pode colocar.
E o terceiro aqui pede para você concluir reapresentando sua opinião, faça-o sem copiar a frase inicial. Aí você vai retomar a sua opinião e fechar o seu texto, certo? Em seguida, crie um título coerente e faça a revisão do texto utilizando os critérios já utilizados. Beleza? E siga as minhas orientações com relação ao que a prof explicou aqui. Beleza? Então, são sobre esses dois temas que vocês escreverão o artigo de opinião de vocês. Esse artigo de opinião vai fazer parte, a última nota das atividades de trabalho que vocês realizarem e depois só terão a nossa avaliação. Beleza? Então, vocês usarão essa aula para fazer essa atividade e caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso, ou vocês conversem com a dupla, quem estiver fazendo em dupla, porque fica mais fácil assim, ou vocês me mandam uma mensagem perguntando, tá? Essa atividade, ela precisa ser entregue por e-mail e de preferência no horário da aula. Então, vocês vão ter a aula para fazer isso. Caso não dê tempo, vocês têm até o final da tarde para me entregar, valendo a nota que ela vale. Caso me entreguem um outro dia, já vai valer metade da nota. Beleza? Então, ficamos por aqui e até semana que vem. Um beijo!